Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Lembrando que esta aula é geralmente dada no ensino fundamental, geralmente no 9º ano. E vai comentar aqui sobre o comecinho do Teorema de Tales. Esse tema vai gerar para a gente algumas aulas e vamos continuar. Tales de Mileto foi quem começou com a ideia do Teorema de Tales. A gente não tem a certeza se esse homem realmente existiu ali por volta de 600 anos antes de Cristo. Imagina só, galera, 600 anos antes de Cristo. Só quando Cristo veio já faz 2020 anos. E ele foi mais 600 anos antes. É muito tempo. A geometria, desde desses tempos, ela já fazia parte da vida humana. E Tales de Mileto, apesar de a gente não ter comprovações de que ele existiu, os outros matemáticos escreveram sobre ele. E o que ele falava naquela época e como é que a gente pode relacionar isso no nosso dia a dia? Seria mais ou menos como essa situação, olha só. Isso daqui é uma vaga de estacionamento de carro, não é nada de novidade para ninguém. O que Tales estudou lá na época? O que acontece, por exemplo, se a gente tiver duas retas que são paralelas? Aqui eu estou considerando o meio-fio. Espera aí que meu desenho não ficou muito bom. Mas aqui entendam que é o meio-fio, isso daqui é uma reta. Isso daqui é o pontilhado também no meio da rua, outra reta. O que acontece com essas duas retas paralelas quando a gente tem uma transversal cruzando elas? Ou seja, quando a gente tem uma outra linha, que seria no caso essa amarela, quando a gente tem uma outra linha cruzando essas duas. Aliás, tem a ferramenta de régua aqui, ó, deixa eu ver se funciona. Aqui, ó, eu fiz a minha reta, a minha régua, e aqui eu fiz a régua cruzando as duas retas. Tá vendo? Então, o que acontece quando a gente tem esta reta cruzando as duas transversais? É isso que a gente vai estudar hoje. Como que a gente pode trabalhar esse tipo de relação? Seria mais ou menos dessa forma aqui, ó. É uma situação bem parecida com essa e a gente vai trabalhar ela e vocês vão entender como. O que acontece se eu pegar um segmento de reta P, no qual eu tenho esse triângulo aqui, esse segmento de reta de PB, ele bate no ponto M, que é o ponto médio, fica bem no meio do segmento AC e ele prolonga até B. O que vai acontecer com isso daqui? Aqui, galera, já coloquei aqui na nossa plataforma de estudo. Então, o que ele está comentando? O que acontece se eu pegar na geometria e pegar um triângulo aqui, prolongar esse segmento do BC até que forma um ângulo beta e criar esse segmento PB, no qual eu já vou fazer as marcações. BM é igual MP. Tá vendo? Eu prolonguei o segmento e esse pedacinho do B, aliás, não está aparecendo eu aqui, né? Olha lá, o BM é igual ao BP. Certo? Aí, o que o exercício sugere para a gente fazer? Olha lá na letra A. Sendo AM igual a X, AM igual a X, é esse pedacinho aqui. Sendo AM igual a X, indique na figura as medidas do segmento AM e MC. AM, já colocamos que é X, e MC. Se essa reta PM chega no ponto médio, então o MC vai ser do mesmo tamanho do AM. Então aqui também vale X. Aqui também vale X. Então essa é a letra A. Sendo BM igual a Y, ou seja, o BM está aqui igual a Y, indique na figura as medidas do segmento BM, que já colocamos, e MP. Se os segmentos são iguais, o MP também vale Y. Sem mistério por aqui. Sendo, estamos na terceira linha aqui agora, né? Sendo, essa parte aqui, o ângulo AMB, cadê aqui? O AMB, o triângulo de baixo, esse triângulo aqui, que eu estou fazendo pontinho. Sendo esse ângulo igual a θ, ou seja, esse ângulo aqui vale θ. Deixa eu apagar esses pontinhos aqui.
vale θ. Indique na figura as das medidas dos ângulos AMB. O AMB vai ser esse que a gente acabou de marcar. E o CMP. O ângulo CMP vai ser esse daqui, ó, que eu também estou marcando de preto. Esse ângulo também vai valer θ, porque eles são opostos pelos vértices, esses dois ângulos, então eles valem a mesma coisa. Assim como esse ângulo aqui, ó, que eu estou desenhando de azul, ele vale o mesmo que esse ângulo aqui. Tá vendo? Espera aí que não ficou muito bom o desenho aqui, agora ficou mais legal. Certo. Letra D. Com a régua, trace o segmento CP. Tá bom, deixa eu pegar a minha régua aqui. E aí, se vocês tiverem esse desenho aí com vocês, vocês também utilizem a régua para ficar bonitinho. Aqui sintonizei a régua. Agora eu vou fazer o traço. C até o P. Pronto. Aqui está o segmento. O que se pode afirmar sobre os triângulos AMB, que é o de baixo, que eu vou chamar aqui de triângulo número 1, que é o AMB, e o CMP. O CMP é esse triângulo que a gente formou aqui, o número 2. O que a gente pode dizer sobre eles? Olha, o θ é o mesmo ângulo. Aqui, deixa eu pegar a caneta, o marca-texto. Aqui a gente tem esse lado que vale y, aqui a gente tem esse lado que também vale y. O ângulo θ é o mesmo por 2. O valor em x é o mesmo por 2. Ou seja, o que a gente pode concluir desses dois triângulos? Que eles são iguais. Então essa é uma bela conclusão de que eles são iguais. E continuando. Considerando a sua resposta no item E, qual é a medida do ângulo MCP? MC e o P. Qual que é a medida do ângulo MCP? Aí no caso, deixa eu passar um pouco aqui mais para baixo, porque já está muito manchado. O ângulo MCP, a gente vai ter então duas retas aqui. Ó, e imagina que essa reta que está cruzando, essa reta que eu fiz, é essa reta aqui, ó, da nossa figura, tá? E essa linha aqui de cima é a linha CP e essa daqui é a B. Só que eu prolonguei a A, né? Como se eu tivesse feito isso daqui, ó. E a reta passou aqui para cima e passou aqui para cá. Tá vendo como é que ficou o desenho? É mais ou menos isso daqui. O que a gente pode dizer em relação ao item... Peraí, qual a letra que está aqui? Considerando sua resposta no item E, qual é a medida do ângulo MCP? O MCP, que no caso é esse ângulo aqui, que não é o beta, esse ângulo, ele vale o mesmo que esse ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo alfa. Olha só que maneiro. Esse é o ângulo alfa, e se aqui é alfa, aqui também é alfa. Ou seja, este ângulo aqui da nossa imagem, ele é alfa. Então, o ângulo alfa, ele é menor do que o ângulo beta, porque o ângulo beta, ele inteiro vale isso daqui, ó. Então, ele é maior. Então, isso que a gente pode concluir. Indique a medida na figura, já indicamos. A partir das construções feitas, o que se pode afirmar sobre as medidas de alfa e beta? Escreva abaixo sua conclusão. O que a gente pode afirmar é isso, que o ângulo alfa, ele é menor do que o ângulo beta. Bom, então esse é o exercício número 1. Vou gravar vídeos falando sobre os outros exercícios. Valeu, turma. Até a próxima.